louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos aí fazendo aquela sequência de estudos no livro de Malaquias. Eu convido você então a abrir lá em Malaquias. Hoje nós chegamos na nossa sétima aula sétima, que trata da situação que talvez seja um dos pontos mais conhecidos do texto de Malaquias, que é a questão do dízimo. E aí vamos aproveitar para tratar um pouquinho se o dízimo ainda está em pé hoje, se ainda vale isso, se não, ao mesmo tempo sobre a responsabilidade da manutenção da obra do Senhor, que agora não é só em Jerusalém, mas é no mundo inteiro. Qual que deve ser a postura, principalmente em dias, né, de tantas pessoas expert que se levantam dizendo aí um monte de coisas sobre isso, e se esquece da essência por trás de tudo isso. Você pode, sem medo aqui de errar, né? A maioria das pessoas que se levantam contra a prática dizimal ou de oferta ou de manutenção da igreja, na verdade fazem, considerando o contexto de tantos escândalos que nós temos na igreja, né? Fazem isso porque infelizmente tem muita gente, de fato, falsos profetas fazendo comércio, né? Como a própria Bíblia já nos advertia, mas acabam indo para um extremo que acabam desconsiderando o que Jesus, o que Deus, o que o próprio Deus quer nos ensinar com a postura da prática de ofertas e da prática dizimal. Então, vamos tratar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o nosso chat está aberto aqui para você colocar sua pergunta, sua colocação. Tá certo? Dentro do contexto de Malaquias, nós vimos que é uma situação de dificuldade, eles estavam passando por vários problemas, e a ideia é que eles estavam mensurando o amor de Deus, a justiça de Deus, olhando para as questões terrenas. Como eles não estavam vivendo uma vida de facilidade, né? Estavam problemas em todas as áreas, estava dando tudo errado, então eles se sentiram no direito de falar, está dando tudo errado, então Deus não está abençoando, então Deus também não merece o nosso dízimo. Por isso o título da nossa aula é: por que devo dar o dízimo se tudo está mal? Se está dando tudo errado na minha vida, se as coisas estão apertadas, por que eu tenho que dar o dízimo? Tá bom? Então vamos caminhar aí um pouquinho. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7, né? Nós lemos até o verso 6, dizendo sobre a imutabilidade de Deus semana passada, e agora então do verso 7 até o verso de número 12, tá bom? Então, Malaquias capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. Diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, um tema difícil, né? Como nós já mencionamos, diante de uma realidade, principalmente do evangelicalismo brasileiro, né? Onde tantas igrejas se levantam como defensoras
da teologia da prosperidade e de que se as coisas não estão indo bem na sua vida, tão somente porque você está sendo infiel nos dízimos, né? Na verdade não olha o todo, e inventam, portanto, 1001 campanhas que assumem o lugar do próprio Cristo na vida das pessoas, né? Como se você cumpriu a campanha, Deus tem a obrigação de te abençoar, e que, portanto, assim acabam sendo igrejas como instrumentos para saquear o bolso daquele que muitas vezes é desavisado quanto às verdades bíblicas, né? Então, hoje é um tema difícil para os nossos dias, mas ao mesmo tempo necessário. A pergunta então é: devo dar o dízimo ainda hoje? Mesmo sob o Novo Testamento? Isso não é coisa do Velho Testamento? Será que Deus está preocupado com o meu dízimo? Ou será que o dízimo reflete uma outra questão que Deus está preocupado? Será que o dízimo tem um ensino muito mais profundo que simplesmente a questão do recurso financeiro? Vamos ver isso. E qual a relação dessa prática com a expressão voltai para mim? Porque no contexto de Malaquias, ele vai dizer que desde os dias dos vossos pais desviastes os meus estatutos, não guardastes os meus mandamentos. E aí então vem a expressão voltai para mim, ou tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Qual a relação dessa expressão voltar para mim com a questão da prática do dízimo e das ofertas, que é a sequência aqui desses versos, uma vez que Deus diz para as pessoas voltar para ele, as pessoas falam: vou voltar no quê? Aí ele diz: você está me roubando. Roubando no quê? Então, nos dízimos e nas ofertas. E aí trazei todos os dízimos, e aí eu vou te abençoar, eu vou te guardar, e por aí vai. Então, vamos ver se existe, qual que é a relação dessa prática, né, do dízimo e das ofertas com a expressão voltai ou tornai para mim. E lembrando aí do contexto, né, o povo estava vivendo uma situação difícil, as dificuldades em todos os sentidos, a produção não existia, não vinha chuva, eles estavam ainda debaixo do império grego-macedônio, as coisas estavam cada vez mais complicadas, pagando tributos pesados. Nós vemos lá no contexto de Neemias, né, que é próximo aqui de Malaquias, que eles estavam fazendo dívidas para pagar tributos, e aí o povo começou a desanimar na fé. As dificuldades da vida levaram o povo a desanimar na fé, e o desânimo na fé faz uma sequência, né? Quando você desanima na fé, meu amigo, a primeira coisa que você faz, você começa a desprezar a Deus. As coisas de Deus já não têm mais importância, a pessoa de Deus não é mais importante para você. Aí você despreza juntamente com Deus a sua palavra e também a sua igreja, a sua obra ou o reino do Senhor. Nós vimos que uma manifestação prática do desânimo e do desprezo do povo para com Deus, para com a sua palavra e com a sua obra, era justamente a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Veja que o texto diz que essa era uma prática de toda a nação. Todo Israel estava sendo infiel na prática dos dízimos e das ofertas. Essa é uma situação que nós vemos lá no contexto de Neemias, de Esdras, onde as ofertas tinham cessado, e justamente os levitas, que eram aqueles que eram responsáveis pela manutenção do trabalho no templo, começaram a procurar outro tipo de serviço, né? Começaram a comprar a propriedade, coisa que Deus falou para que eles não fizessem, começaram a trabalhar cada um na sua própria terra, ou seja, o cara tinha que comer, o cara tinha que se manter, e aí então eles começam a procurar a fazer uma outra atividade para sua manutenção, né? E aí então você vê lá em Neemias, que Neemias acaba se revoltando contra essa situação e colocando aí, chamando o povo de volta a essa ideia para contribuição, e para que os levitas voltassem, portanto,
para trabalhar naquilo que tinha que ser trabalhado, que era a questão da manutenção do serviço ao Senhor, né? Então você tem, por exemplo, capítulo 12, a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, né? A purificação deles, para que eles estivessem preparados para cumprir com a obrigação diante do templo. E lá no capítulo 3 de Neemias você vê também a restaurada manutenção dos levitas. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho, capítulo 13 de Neemias, verso 10 também diz assim: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então eu contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores, e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros do depósito pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhes encarregou que repartisse as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. Então veja, dentro de um contexto, quando a infidelidade dos dízimos das ofertas conduziu os levitas, os cantores, os que estavam envolvidos com a manutenção da obra, a procurar outro trabalho. E como foram procurar outro trabalho, acabou deixando das atividades do templo. E aí isso trouxe prejuízo litúrgico para todo Israel e principalmente na fidelidade e obediência ao Senhor. Neemias restabelece isso e exige a prática dizimal para manutenção de todos os levitas ali. Tá certo? Então, só para você entender aqui o contexto, né? Então, a situação que eles estavam vivendo conduziram eles a serem infiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, todo o livro de Malaquias exalta, primeiramente, irmãos, a questão da aliança de Deus com o seu povo. O amor de Deus, a justiça de Deus, a sua palavra, o ensino que deveria ser dado pelos sacerdotes, né, pelos pastores, estão firmados nessa aliança. E essa aliança está sintetizada nessa expressão: tornai-vos para mim, volte para mim, e eu me tornarei para vós outros. Nós temos um combinado que os seus pais se desviaram. Né? Começa o verso 7, desde os dias dos vossos pais, os desviaste dos meus estatutos. Aqui uma geração talvez anterior, mas talvez uma citação de gerações bem anteriores, mas a ideia é que o povo havia se desviado desses princípios da aliança. E esse desvio, irmãos, a primeira questão que tange é justamente essa questão do ofertório, essa questão da manutenção, da fidelidade dizimal das ofertas. É a primeira coisa. Esse mês eu não recebi o tanto que eu gostaria, o suficiente. O que nós vamos cortar? Corta o dízimo. Corta as ofertas. Tem oferta missionária que a gente dá? Então, corta a oferta missionária. Tem o dízimo lá? Não, vamos cortar o dízimo. Nós vamos dar o dízimo e nós vamos passar fome? É a primeira coisa que se faz. Mas a questão, irmãos, é que o dízimo e a oferta não é simplesmente uma mensalidade do clube, né? Não é o pagamento da TV digital, não é, o clube lá que você frequenta e que cobra uma mensalidade diária ou mensal. Tem muita coisa por trás disso. E segundo a palavra do Senhor, é justamente a própria comunhão com Ele. Tornai-vos para mim. E a manifestação de que o povo tinha realmente o seu coração voltado para o Senhor era justamente a fidelidade na prática dos dízimos das ofertas. Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aí. Dentro do contexto ainda, né, do livro, para entender melhor aí os termos da aliança que Deus fez com o seu povo, então,
o reverendo Augustus, na verdade depois saiu Augustus aí, mas é Augustus, né? Ele fala o seguinte no livro dele, O Culto Segundo Deus, que é aquele livro que a gente está colocando aqui como livro para confirmar aí, ou como paralelo aí da sequência dos nossos estudos, tá? Ele diz assim na página 111, os termos da aliança eram estes: se o povo obedecesse a Deus, Deus abençoaria. Mas se o povo desobedecesse a Deus, Deus castigaria. Então, isso está bem claro, por exemplo, dentro da lei de Moisés, bênçãos decorrentes da obediência, castigos decorrentes da desobediência. Haviam capítulos específicos para tratar sobre essa realidade. Então, nós temos aqui a apresentação de mais uma faceta no relacionamento de Deus com o seu povo, né? Nós já falamos do amor de Deus, falamos da justiça de Deus, nós falamos da adoração a Deus e agora nós estamos falando dessa comunhão, dessa fidelidade com Deus. Então nós vimos que as dificuldades na vida, né, não excluem, primeiro, o amor de Deus por nós. Não é porque você está passando por um momento difícil que significa que Deus não te ama. Você não pode mensurar o amor de Deus para contigo pelas questões terrenas. Nós já vimos isso. Depois nós vimos também que as dificuldades na vida não excluem a justiça de Deus. A justiça de Deus será aplicada, mas é aplicada no momento que Deus estabeleceu, que é o dia final. Então, mesmo que você seja alvo de injustiças aqui e até mesmo padeça por conta de injustiças aqui, Deus continua justo. E no devido tempo, no momento certo, Ele vai aplicar essa justiça de um modo definitivo sobre todos, de um modo geral, e sobre os ímpios de um modo mais específico. Ok? Mas existem situações de dificuldades, presta atenção nisso que nós vamos falar. Existem situações de dificuldade geradas diretamente pela prática da desobediência do povo em desprezar a aliança. E esse é o foco aqui do capítulo 3, do verso 7 em diante. Tudo bem? Então, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade na vida. Significa que Deus não me ama? Não, Deus me ama. Tá? Agora, eu estou passando por uma dificuldade na vida. Isso pode ser, primeiro, presta atenção, uma situação natural, onde todos nós estamos sujeitos, por uma consequência natural da condenação e da realidade do pecado sobre o mundo. Tá? Não está chovendo, e aí eu plantei e não vou colher, eu vou ter prejuízo. Mas só eu estou passando por isso? Não. Todos os agricultores da região estão passando por isso. Uma situação que está sobre todos, uma situação comum, e eu, como crente, e o vizinho descrente, estamos sujeitos a passar pelas mesmas situações. Significa que Deus não me ama? Não, porque são situações que estão todos sujeitos. O amor de Deus é provado pelo fato de que Ele me elegeu, que Ele me salvou em Cristo Jesus, e não pelas situações de ausência de problemas ou dificuldades nessa vida. Essa é uma situação. Eu estou sendo injustiçado, ou eu fui alvo de um crime, como que isso pode acontecer? Eu sou crente, sou filho de Deus, como que isso acontece na vida? Irmãos, estamos sujeitos, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo onde o pecado ainda, né, é uma realidade, e que o número das pessoas que servem o Senhor comparado com aquelas que não servem é gritante a diferença, e estamos sujeitos a sermos alvos dessa injustiça. Significa que Deus não me ama? Significa que Deus não me protegeu? Não, não é nada disso. Deus vai aplicar a justiça. Inclusive, esse é um dos pontos que Apocalipse fala, que Deus vai aplicar a sua justiça, porque o mundo persegue a igreja e até faz essa igreja sofrer. Só que, então você pode estar sofrendo por uma situação natural, que todo mundo está sujeito, mas essa seção de Malaquias nos aponta que uma das situações também do nosso sofrimento, principalmente se é um sofrimento pontual, tem uma relação direta com a minha postura diante de Deus, com o meu relacionamento diante de Deus. Se eu estou andando em fidelidade diante de Deus, obviamente que o Senhor vai me proteger, me guardar. Pode vir situações adversas na minha vida, fruto de um contexto geral? Pode. Deus continua me amando, a justiça de Deus continua sobre mim. Só que existem situações
de uma relação direta. Se você obedece, eu te abençoo. Se você desobedece, eu não te abençoo. Ok? E é isso que está sendo tratado aqui. Tanto que o povo diz, no que nós estamos roubando? No que nós não estamos tornando para o Senhor? Ele diz, trazei todos os dízimos. E aí, a relação dos dízimos, das ofertas aqui é apresentada. Se vocês forem fiéis nisso, verso 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor das nações. Então, Deus mesmo diz que há uma situação geral, que pode vir sobre todos, sobre qualquer um, a qualquer tempo, estamos sujeitos a isso, mas existem situações específicas que estão diretamente relacionadas com a minha comunhão com Deus e com a minha postura de obediência a Deus. Se eu estou andando em fidelidade, Deus estará abençoando a minha vida. Se eu, porventura, desprezei os termos da aliança, Deus não vai aplicar a parte dele também na minha vida. Então, nesse contexto aqui de Malaquias capítulo 3, do verso 7 em diante, Deus vai tratar de um problema que eles estão passando, que é a questão de nada estar dando certo na questão da agricultura, né? A questão da vide não estar produzindo, questão das chuvas, né? Abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas, era uma alusão também, inclusive, à chuva para a produção da manutenção da terra. Isso não aconteceria até o povo se tornar para Deus. E o tornar para Deus passava diretamente pela fidelidade dizimal e da entrega das suas ofertas. Agora, era o dinheiro que Deus estava preocupado? Não, irmãos, é o que está por trás disso. A minha fidelidade, a minha confiança, a minha dependência de Deus. Né? A questão da manutenção dizimal, Deus vai suprir, a sua igreja sempre supriu e há de suprir. Agora, a minha relação com Ele vai ser medida a um termômetro, e essa questão financeira serve como um termômetro para mostrar, inclusive, o meu conhecimento teológico, né, sobre o tema e sobre a minha confiança e fidelidade ao Senhor. Porque tem gente que só dá o dízimo na expectativa de receber a bênção, o retorno. E não é isso, né? Não é a entrega do dízimo que te garante a bênção da aliança. O dízimo é uma consequência natural. O entregar o dízimo e ofertar a causa do Senhor é uma consequência natural de você estar em dia com os termos da aliança com Deus. Né? Tem gente que sempre coloca isso, se eu dar o dízimo eu não vou ser abençoado. Meu amigo, você pode até dar o dízimo, mas se o termo da aliança não tiver ajustada, você pode dar o dízimo, você pode dar a oferta, você pode dar o dinheiro que você quiser. Você não terá o retorno do cuidado das bênçãos prometidas para o Senhor, porque Deus não está olhando para o dízimo como se fosse simplesmente o cumprimento de uma tabela. Eu tenho que pagar a mensalidade e pronto, acabou. É o relacionamento, é o tornar para mim que está em jogo. E esse tornar para mim vai culminar dentro de uma série de atividades, né, de demonstração de obediência e fidelidade, dentre elas a questão da fidelidade dizimal e da oferta para as causas do Senhor. Aí nós vamos caminhar lá, vamos ver outros textos. Vamos entender um pouquinho então a mensagem aí de Malaquias. Dona Áurea pôs uma boa noite, por enquanto nós não temos nenhum questionamento ou colocação aí para nos auxiliar, mas então vamos lá. Então nessa parte aqui do diálogo entre Deus e o seu povo, o assunto é a obediência devida a Deus como mantenedora da aliança. Esse é o foco. O povo estava sendo desobediente, eles estavam se desviando dos estatutos e não estavam guardando os estatutos do Senhor, os princípios que Deus havia estabelecido. Então, o problema maior aqui é que a nação inteira havia se distanciado dos termos da aliança. Por isso que Deus fala, tornai para mim e eu vou me tornar para vocês.
Se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vocês. É isso que o Novo Testamento, inclusive Tiago vai dizer. Achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Né? E ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, essa comunhão, esse buscar a Deus em fidelidade e obediência, e não de práticas soltas, eu dei o dízimo, então está tudo certo. É isso que eu quero que você entenda. A prática do dízimo, puramente pela prática do dízimo, meu amigo, não vale de nada. Porque você simplesmente está cumprindo uma atitude pensando que isso é que dá o start para o fato de Deus nos abençoar. E não é. Isso é uma consequência natural dessa obediência, dessa relação, dessa comunhão, dessa fidelidade ao Senhor. Ok? Então, o assunto aqui em questão é a obediência devida, né? Os termos da aliança em ação, conforme as palavras do reverendo Augusto. Apesar de estarmos sob a graça, debaixo da graça e debaixo da obra, né, do nosso mediador, os termos da aliança, irmãos, eles permanecem ativos. Porque os termos da aliança foram feitos antes mesmo da lei. Ok? Os termos da aliança são feitos antes de Moisés, antes da lei. A lei, ela vai sistematizar isso dentro de lei cerimonial e lei civil, e depois, com o cumprimento da lei cerimonial por Cristo Jesus, então, aquilo que está sistematizado na lei perde, mas o que vinha antes da lei como termo da aliança, a circuncisão, o dízimo, isso permanece. A adoração, né? Porque o próprio se reunir para adorar a Deus são termos que estão relacionados à aliança. Você vê isso já lá em Caim e Abel, que num tempo determinado veio adorar ao Senhor e trouxe uma oferta específica ao Senhor. Né? E Deus aceita a oferta e o ofertante, se os dois estão condizentes. Então, irmãos, mesmo no Novo Testamento, sobre a graça, debaixo da obra meritória de Cristo em nosso lugar, os termos da aliança permanecem. E a maneira de eu demonstrar obediência com o Senhor, os critérios se mantêm. Muda-se algumas práticas, mas os critérios se mantêm. Porque se assim fosse, então, Jesus realizou todas as coisas, eu não preciso adorar, não preciso orar, não preciso fazer nada, só espero o final. E não, são princípios, critérios que vêm desde o Antigo Testamento que permanecem hoje. Nós temos uma pergunta aqui do diácono Roberto, ele diz: pastor, vejo no dízimo uma relação contundente entre os dois maiores mandamentos. Sim, é uma das manifestações, perfeito, porque é o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vamos ver aqui que um dos objetivos do dízimo é justamente não só a manutenção da casa do Senhor, não só a manutenção daqueles que trabalham na casa do Senhor, mas também o socorro aos necessitados. Né? E isso não está em simplesmente o fato de dar uma contribuição com Deus, mas o fato de ter um relacionamento com Deus. Eu não sei, me permita aqui. Há uma relação muito grande, apesar das diferenças de personalidade e tudo mais, né? Tem gente que é pão duro mesmo, mas existe uma relação muito estreita entre dinheiro, investimento e o relacionamento com as pessoas. Você começa a namorar, né? Começou a namorar, o que você faz? Você leva para sair, aí o dinheiro não é mais problema para isso, né? É cachorro quente, é pipoca na praça, aí compra um presentinho, tarará. Dinheiro está relacionado, irmãos, como demonstração de envolvimento no relacionamento. Não tem jeito. Se você está atrelado a um hobby, o que você faz? Você investe. Vou resolver começar a andar de bicicleta. Tá, quanto que custa uma bicicleta? Tem de 500 a 60 mil reais. Dependendo do seu envolvimento com esse negócio,
Você vai gastar horrores. E essa bicicleta dali a pouco vai estar no OLX lá, no cansei.com. Mas no começo, quando você está envolvido com o negócio, o dinheiro sempre está relacionado. O cara começou a namorar, ele vai investir. O cara está morando, né, longe, ele já começa a guardar dinheiro para viajar, para ver a amada. Não tem envolvimento de relacionamento, quando você quer comunhão, intimidade, ausente desse investimento financeiro. Seja no namoro e tal. Até quando o infeliz resolve trair a mulher, o que ele faz? Ele põe a mão no bolso. Nunca levou a esposa para jantar fora, mas ele leva amante. Tem dinheiro. Tudo tem essa questão do recurso. Aonde o seu coração está envolvido, ali você investe o seu dinheiro. Seja no hobby, seja no relacionamento, seja lá o que for. Essa questão da prática, então, do dízimo e das ofertas, está relacionada a esse meu relacionamento com Deus. Se eu amo a Deus, eu quero investir no reino de Deus. Eu reconheço que aquilo que eu estou recebendo vem da bondosa mão de Deus. Eu sei que Deus é quem está providenciando todas as coisas. E eu tenho prazer em fazer isso. A questão de dizimão não vai ser peso para mim. Tanto é que, além do dízimo, eu vou dar oferta. Porque eu tenho prazer em reconhecer que eu estou envolvido com aquela obra, que eu estou envolvido com aquela pessoa. Então, se você pensar, por que as pessoas, o descrente, o dízimo é uma loucura para o descrente. E aí ele chega para você e fala assim, cara, comprei uma bicicleta de 35 mil reais. E você que é crente fala assim, meu, que ostentação mais idiota. O que essa bicicleta tem? Continua sendo as mesmas duas rodas, o mesmo pedal, o mesmo cilinho que vai machucar o seu traseiro. É a mesma coisa. Ah, mas é que essa aqui tem a marca tal, é o componente tal, é alumínio não sei das quantas, é carbono não sei do que. Meu amigo, se você não pedalar, você vai cair do mesmo jeito que você comprasse a barra forte lá. Mas, para quem não é ciclista, para quem não desenvolve nesse trem, não está envolvido, o cara falar que comprou uma bicicleta de 35 mil reais, você fala, não, esse cara está louco. Porque não está envolvido, não ama aquilo, não tem paixão com aquilo. Agora, se a pessoa fala, cara, eu dou o dízimo à igreja. Para o cara que não ama Deus e não entende esse amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, né, como a nós mesmos, ele vai falar, você é louco. O seu pastor está gordinho, ele vai falar para você. Entendeu? Então, essa relação de investimento financeiro, irmãos, vai depender do seu envolvimento com as coisas. Por isso que o foco aqui não é dinheiro. O foco aqui é obediência, é tornar-se para Deus, é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus. Fala para mim onde você tem gastado seu dinheiro, que eu falo onde está o seu coração. Quando nós amamos a nossa família, irmãos, perguntaram para mim, pastor, qual que é o seu hobby? Eu falei, meu amigo, já faz 20 e tantos anos que eu não tenho esse negócio. Pastor, mas por que o senhor não tem? É importante ter hobby, eu sei que é importante ter hobby. Mas por que o senhor não tem? Porque eu tenho uma família e tenho 3 filhos, cara. E o investimento meu é na família, porque o meu coração está nisso. Se eu tiver que decidir em comprar alguma coisa que vai trazer um conforto maior para minha família, ou eu pôr uma roda de liga leve, não sei das quantas, no meu carro, ou então comprar um carro esportivo, porque eu tenho 2 peruas, né? Eu falo, não, meu amigo, não está o seu coração, você vai investir. Se o seu coração está na ostentação de ter o carrão, aí você vai investir nisso, você vai gastar horrores nesse negócio. Seu coração está nas coisas de Deus, você vai investir isso nas coisas de Deus. É lógico que com responsabilidade, sabendo do que você está investindo, não fazendo com barganha, ou não investindo em trambiqueiros, porque tem muitos, né? Mas fazendo de uma maneira que a própria comunhão com Deus vai te conduzir a fazer.
não para ter retorno, você não dá dízimo para ter retorno, você dá dízimo porque você ama a causa do Senhor, você ama o Senhor acima de todas as coisas. E ao próximo, você sabe que o dízimo ele é usado para a manutenção daqueles que trabalham na causa do Senhor, para socorrer o órfão, a viúva, e para a própria manutenção da casa. Mas enquanto Deus não tiver no foco maior, irmãos, vai ser pesado você depositar o amor ao Senhor. E isso vai refletir diretamente nas suas finanças e na onde você usa os recursos que o próprio Deus está te dando. Voltando aqui para o nosso slide, então nós vemos, irmãos, que mesmo debaixo do Novo Testamento sobre a graça e a obra já consumada do mediador, os termos da aliança permanecem ativos. Deus ainda exige obediência do seu povo e disciplina aqueles que não andam como deveriam. Hebreus capítulo 12, falando da disciplina, lembrando do texto que nós pregamos domingo, um texto extremamente difícil de se pregar, né? Um sermão, foi a primeira vez que eu preguei naquele texto, toda a minha vida ministerial, né? Já nesses 24 para 25 anos como pregador, porque é uma situação difícil falar em disciplina do Senhor como manifestação do amor de Deus, mas é assim que funciona, inclusive sobre o Novo Testamento e sobre a graça, sobre a obra meritória de Cristo em nosso lugar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos caminhar aqui mais um tiquinho. No verso 7, né, como nós começamos, nós vemos a declaração de Deus apontando para a desobediência do povo desde sempre. Desde o dia dos vossos pais, vocês estão se desviando dos meus estatutos e não estão guardando. Vocês não estão obedecendo, esse é o foco. Vocês não estão envolvidos, o coração de vocês não está mais em mim, eu não sou a prioridade de vocês. Vocês não estão me amando acima de todas as coisas. Vocês estão querendo ser donos da sua própria vida e cuidar da sua própria manutenção. Vocês acham que todas as coisas são frutos de um resultado da sua atuação desprovida do relacionamento comigo. Por isso, tornai para mim e eu me tornarei para você. Esse é o foco, irmãos. É como se Deus dissesse, o reverendo Augusto vai dizer assim, vocês são iguais a seus pais. Ele faz uma paráfrase aqui, né? Sempre desobedecendo e não guardando aliança. É por essa razão que vocês estão passando por esses momentos difíceis, de aflição financeira, de falta de chuva, da colheita que não prospera, das pragas de gafanhoto, que desvastam tudo que estão plantando. Veja, nessa sessão, Deus faz uma relação direta de que as dificuldades que eles estavam passando eram uma consequência natural da desobediência para os termos da aliança. Nós temos aqui a Dona Áurea, obrigado mesmo, Dona Áurea, Deus abençoe. Também o Cezinha, né? É impossível um verdadeiro cristão ao olhar para a cruz e não chegar a uma razão para dizimar. Veja, não como pagar, né? Pelo preço, acredito que pelo que conheço não é nesse sentido, mas no sentido de gratidão, que ali está o meu coração, a causa de Deus. Da mesma forma que o Evangelho chegou até mim, alguém teve que sair lá né, do seu país para plantar o Evangelho aqui. Ashbel Green Simon saindo dos Estados Unidos para plantar a igreja presbiteriana. Você põe o reverendo da Gama saindo lá da Ilha da Madeira, se não me engano, se não me falha a memória, vindo para cá, para a nossa região, plantar a igreja presbiteriana aqui na nossa região. Gente, teve gente que abriu mão, que abriu negação, gente investindo, pagando dízimo. Hoje nós estamos enviando missionários para mais de 40 países, como Igreja Presbiteriana do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer vários campos, dar consultoria em vários campos, né? E vendo o avanço do Evangelho. Hoje nós temos a Ampli, que está aí plantando em Pitangueiras, em Viradouro, a manutenção das igrejas lá. Então veja, irmãos, o dizimar é colocar o coração nas coisas de Deus, né? E investir naquilo que é importante para você. Agora, se o dízimo é peso, se o dízimo é algo
que você não faz com alegria. Paulo vai dizer isso quando está tratando da contribuição lá em 2 Coríntios. Você fala, melhor não faça, cara. Porque Deus não se agrada daquele que não dá com alegria, né? Aquele que não faz por obediência, por entendimento de estar ligado e conectado com o Senhor. Veja então que Deus faz uma relação aqui, no texto que nós estamos estudando, Malaquias capítulo 3, de 7 a 12, de que o problema que eles estão passando, principalmente com as dificuldades na parte da agricultura, que é o que ele fala, né? A questão não está tendo chuva, a questão que o fruto da terra está tendo praga, a vide não está produzindo, né? O devorador está vindo comer tudo, as pragas. Então, essas questões relacionadas à produtividade, ao fruto do trabalho deles, de estar sendo minguado, está extremamente ligado ou relacionado com essa desobediência a Deus. O fato deles terem se desviado dos seus estatutos, não guardaram os estatutos. E Deus está falando, retorne para mim. Você quer saber um termômetro que mostra o quanto você voltou para o Senhor de uma maneira integral? É um investimento nas coisas do Senhor, não por obrigação, não por peso, mas sim por alegria, como você faz com tudo aquilo que você de fato está envolvido, né? Naquilo que você está envolvido, você gasta sem pestanejar, você investe, porque aquilo é o centro do seu coração. Se Deus é o centro do seu coração, se a causa do Senhor é o centro do seu coração, se a manutenção da obra do Senhor e o avanço da obra do Senhor está no centro do seu coração, se você está em obediência a Deus, está nos termos da aliança, então isso vai acontecer naturalmente. Olhando aqui para o texto, então, apesar dessa constatação, né, Deus externa a sua misericórdia, convidando o povo para retornar. Tornai-vos para mim, voltai para mim. Ok? Isso indica, irmãos, um chamado ao arrependimento, que prevê mudança de atitude. O que eles estavam fazendo? Eles haviam se desviado do estatuto, não estavam guardando os mandamentos, e, como manifestação disso, estavam sendo infiéis à nação inteira, tanto nos dízimos, que é o 10% de tudo aquilo que eles ganhavam, quanto nas ofertas, que são coisas além da questão do dízimo. Eles estavam sendo infiéis nessas coisas. E o que acontece? Então Deus chama atenção para que eles voltassem para esse relacionamento vivo, verdadeiro com o Senhor. Então ele diz, tornai-vos para mim, essa expressão aponta a necessidade de um arrependimento e de uma mudança de atitude, ok? Vamos lá, a Carol participando conosco diz assim, a Sueli também, né? Gratidão e compromisso com Deus. A Carol diz, quem é o seu Deus? Quem te sustenta? Dinheiro ou Senhor? Perguntas pertinentes para o nosso estudo. Valdívia, acredito que nós não pagamos o dízimo, devolvemos. Tudo é de Deus. Se Ele me permite ter este salário, me concede, Ele me conhece, sabe das minhas necessidades, o dízimo não deve ser um peso. Perfeito. Mesmo porque muitas vezes a gente traz com obrigação financeira para dentro de casa, coisa que a gente não precisa, né? E que aí às vezes falta porque na verdade a gente não sabe administrar aquilo que o Senhor nos dá. Mas é justamente isso, é reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso slide, o povo, mesmo depois dessa chamada de Deus ao arrependimento, de mudança de atitude, o povo se mantém obstinado nessa teimosia, nesse cinismo, né? Se você pega a sequência aí, o verso então 7, tornai-vos para mim, mas aí o que o povo diz? Em quê? Vamos tornar no quê? Aí Deus fala, roubaria o homem a Deus? Ou roubará o homem a Deus? Aí ele diz, em quem nós estamos roubando? Em que te roubamos? E aí então Deus aplica esse termômetro aqui que eu chamo, né? Que apontava para o fato de que eles estavam longe do Senhor, estavam roubando ao Senhor, não estavam cumprindo com os termos da aliança. Deus, portanto, dá um exemplo da quebra da aliança. Roubará o homem a Deus? Né? E eles falam, em que? Nos dízimos, na oferta. Isso reflete o fato de que eu não sou o centro do seu coração e de que você não confia na provisão que eu te dou, que você não confia na minha capacidade de intervir, inclusive na plantação,
de intervir na praga, de intervir na chuva para poder te abençoar. Quer dizer, a sua desobediência e a sua falta de investimento ou do cumprimento da entrega dos dízimos aponta a sua falta de confiança para comigo, Deus falando, né? A falta de confiança em Deus, a falta de dependência de Deus e a falta de obediência para com Deus. Vamos entender um pouquinho melhor essa mensagem. Os dízimos, as ofertas, irmãos, como expressão é da minha obediência a Deus, né? E uma vez que eu sou obediente em demonstração, como a Sueli já colocou aí, do meu compromisso, né? Da minha gratidão ao Senhor. Então vamos lá. Na página 115, o reverendo Augusto diz: aqui Deus menciona os dízimos, as ofertas, apenas como um exemplo, para mostrar ao povo em que este havia quebrado a aliança. Como eu tenho defendido aqui, a questão do dízimo, das ofertas, para mim é um termômetro do meu envolvimento com o Senhor. A partir do momento que o dízimo começa a ser um peso, ou algo que pode ser desprezado no meu relacionamento com Deus, né? Mostra que o meu coração não está naquilo. Mostra que eu tenho quebrado a aliança com o Senhor. Irmãos, é bem simples. Vamos pegar um exemplo aqui bem claro, né? O bonitão da balachita resolve arranjar uma outra mulher, ok? Aí ele começa a gastar dinheiro com essa outra mulher. Isso é fato, né? E aí o coração dele vai estar envolvido no quê? Nessa cabrita aí que ele achou, tá certo? Aí o que ele faz? Para ele manter o filho, a filha, né? O casamento que ele fez com o Senhor, a mulher da mocidade dele, tem que entrar na justiça para esse infeliz pagar a pensão. E tem que ter uma lei que se ele não paga, ele vai preso, porque senão ele não dá um jeito de pagar. Por que o cara fala, é filho dele, cara? É a manutenção do filho, da filha. O cara consegue burlar, e aí ele mente, ele apresenta um olerite falso, ele dá um jeito, ele pede as contas só para não pagar o bendito pensão para os filhos, para a manutenção do filho. Por quê? Porque o coração dele está... Veja, existe uma relação muito próxima da onde está o meu coração, aonde eu vou aplicar o meu dinheiro. O dia que ele quebrou a aliança dele com a esposa e a aliança dele com a família, ele só vai pôr o dinheiro ali se a justiça determinar e se a polícia falar, meu amigo, se você não mandar, você vai ser preso, você vai para o Chilindró. Porque se você não for para o Chilindró, se tivesse jeito de pensão alimentícia não levar o cara para a cadeia, ele não pagaria, ele daria um jeito de não pagar. Não é assim que funciona? Estou falando uma besteira aqui. Não estou, é o dia a dia, é isso aí que acontece. Então, o dízimo aqui, quando Deus ecoa essa situação do dízimo e das ofertas, na minha visão, é o termômetro que aponta para um verdadeiro relacionamento com Deus ou não. Porque se eu não entendi nada daquilo que Deus fez na cruz por mim, como o Cezinha colocou aí, né? Se eu não considero que Deus é quem me dá tudo, e que, portanto, é gratidão e compromisso, que tudo é de Deus, e é Ele que me permite, inclusive, ter saúde, porque se Ele que me dá a respiração, segundo Paulo, se Ele simplesmente, se fosse possível Deus piscar, e Ele piscasse e a gente caísse, meu amigo, não tinha o que fazer. Se eu não entendo essas coisas, então eu não vou investir na causa do Senhor nunca. Eu não vou. Aí tem aqueles que defendem a questão, dá o seu dízimo, compra título de capitalização do Hospital do Amor, o dinheiro que você está investindo mais, compra a cesta básica e leva lá na comunidade não sei das quantas, ajuda lá os traficantes lá, tal. Você não entendeu nada, cara. O foco do dízimo não é o recurso. O foco do dízimo não está em você administrar o próprio recurso que Deus te deu,
mas está em investir na causa que o Senhor estabeleceu. Sempre foi assim, sempre vai ser. E aqueles que têm dificuldade de dizimar e de ofertar, é porque tem dificuldade de submissão, inclusive com a liderança que Deus instituiu sobre a vida de vocês. A liderança, inclusive, pastoral. A liderança dos presbíteros. O cara não aceita a liderança. Eu não dou dízimo nessa igreja, não dou dízimo nessa... Enquanto esse pastor estiver nesse ministério... Não... Veja, então, seja sincero, meu amigo, e cai fora, e paga o preço dessa quebra aí, ou entenda que tem muito além do recurso financeiro, está envolvido na prática dizimal das ofertas. É muito além, é muito profundo, irmãos. Mas vamos lá. A maldição que estava sobre aquele povo era aplicada direta da maldição prevista pela própria lei. Dá uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo 28, você vai ter lá as bênçãos decorrentes da obediência. Então, se você ouvir a voz do Senhor, se você cuidar de guardar os seus mandamentos, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria da tua vaca, das tuas ovelhas, bendito o cesto da tua amassadeira, bendito serás o entrares e bendito ao saíres. O Senhor não fará que sejam derrotados a tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Veja, as bênçãos relacionadas ao fruto do seu trabalho está a sua fidelidade em guardar a obediência ao Senhor, ao compromisso com o Senhor. E depois, lá no verso 15 em diante, você vai ter o título aí, Deuteronômio 28. Os castigos da desobediência. Se, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldita a sua cesta, assadeira, o fruto do fêmur, da vaca, das ovelhas. É maldição em cima de maldição. Veja, a comunhão, o obedecer a Deus é o jogo aqui. O ponto está em tornar para o Senhor. E a expressão, o termômetro que mostra que se você realmente está com o seu coração em Deus e nas coisas de Deus, é o seu investimento nas coisas dele. O que aconteceu no período de Ageu, que Deus fala duramente? Deus estava preocupado com a construção do templo físico, irmãos. Um templo que seria destruído? É lógico que não. Só que Deus olha para aquele povo e fala o seguinte, então, vocês estão morando em casa aplainada, e minha casa está caindo na cabeça. Eu quero que vocês invistam lá, construam. Deus estava preocupado com o templo de tijolos? É óbvio que não. Mas Deus usava o investimento naquele templo de tijolos como termômetro do seu compromisso, da sua comunhão, da sua obediência para com Deus. É óbvio que é necessário os recursos para a manutenção da casa, para a manutenção daqueles que trabalham na causa, para socorrer o necessitado? Sim, esse é o objetivo do dízimo, tanto no Antigo, antes da lei de Moisés, também na manutenção da própria lei cerimonial e também sobre o Novo Testamento. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui, contando aí com também o cumprimento aí da Aparecida Lau, a prima lá da minha mãe, tá bom? Obrigado pela sua presença, viu, querida? Em Malaquias 3,6, nós vemos que o fato da imutabilidade, ele suporta, até essa afronta, porque eu não mudo, porque eu tenho uma aliança, Deus é fiel à aliança, porque vós, os filhos, vocês são filhos de Jacó, com quem eu tenho aliança, filhos de Abraão, com quem eu tenho aliança, então vocês não são consumidos, porque senão eu já tinha destruído vocês. Olha só, essa é a ideia. Agora, por que então o dízimo e as ofertas são relevantes? Como eu já disse, é um termômetro da sua obediência, do seu relacionamento com Deus. Mas vamos aqui usar algumas outras
alguns textos aí para nos ajudar. Eu acredito aí que hoje nós não vamos acabar com o assunto, vamos tentar, né? Mas vamos lá. Abra primeiramente lá em Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14, o verso é de número 20. Nós estamos aqui diante da situação que Abrão, depois de guerrear lá com os reis, ele vai até Salém, encontra ali Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e lhe entrega o dízimo. Veja aí, vou ler a partir do verso 18, acompanhe a leitura que farei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, quando você dizima, meu, você está devolvendo a Deus, como é a ideia da Valdívia, porque ele é o dono do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nós estamos aqui em Abraão, irmãos, séculos antes de Moisés, séculos antes da lei cerimonial. A prática dizimal é uma prática de aliança, é uma prática de termômetro de envolvimento, de compromisso, de obediência, de amor à causa. Abraão entrega a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, rei, que usa pão e vinho, que aponta para o próprio Cristo, né? Cremos nessa manifestação teofânica aqui. Melquisedeque Hebreus vai dizer que ele não tinha pai nem mãe, mostrando que essa manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Verbo. E aí você vê que Abraão tem essa prática de lhe entregar o dízimo. No capítulo 28, vamos dar uma olhada lá, que Jacó, né? Jacó prometendo também essa prática lá em Jacó, capítulo 28, verso 22. Verso 20 diz: Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreender, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A postura de Jacó aqui é questionável, né? Mas a prática é uma prática antes. O que eu quero chamar a atenção é que é uma prática anterior à lei. Então, para aqueles que dizem que com o cessar da lei cerimonial cai o dízimo, na verdade o dízimo é uma prática anterior à lei cerimonial, que a lei cerimonial introduziu, sistematizou, né? E como meio de adoração cerimonial, obviamente perde-se essa característica, mas volta a ser esse termômetro do meu relacionamento, fidelidade, compromisso, gratidão com o Senhor. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio agora. Deuteronômio capítulo 14. Tem dois textos, né? Aqui em Deuteronômio, eu não sei se eu... Mas vá lá primeiro. Deuteronômio capítulo 14, o verso de número 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher ele ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Veja aí o motivo, né, do dízimo. Qual que é a finalidade? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Esse é o primeiro caráter didático aqui do dízimo. Você vai dar o dízimo, você vai entregar os dízimos de tudo aquilo que você recolheu, para aprender a temer o Senhor teu Deus todos os dias.
é uma demonstração de comunhão, de fidelidade, de temor, de obediência. Ok? Verso 24. Quando o caminho te for comprido demais, para que leves, está longe de ti o lugar que Deus escolheu, quer dizer, você tinha que levar lá na igreja, lá no templo, por o seu nome, teu Deus estiver abençoado, então vende, leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar onde o Senhor teu Deus escolheu, esse dinheiro dá lá por tudo que desejas tua alma, por vacas, ovelha, vinho, bebida forte, qualquer coisa que te pedir, come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita, segundo o caráter aqui, a manutenção do levita, daquele que serve a casa do Senhor. Não desampararás o levita que está dentro da tua casa, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, gerará todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. E aí a terceira característica do dízimo, que é o socorro do necessitado. Aí entra o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então veja, o dízimo tem um caráter didático. Primeiro, te ensinar a temer a Deus, a confiar em Deus, saber que todas as coisas são de Deus, é Deus quem te dá todas as coisas, que você então está devolvendo aquilo que o Senhor te deu. Segundo, para a manutenção da casa do Senhor, em especial do levita, que trabalha na casa do Senhor. E para o sustento deles, tanto do levita, quanto do estrangeiro, do órfão, da viúva e daqueles que têm alguma necessidade. E veja que o objetivo do dízimo, além desse caráter didático, ensinar a temer a Deus, a manutenção da casa e o socorro dos necessitados, é para que o Senhor te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então, há uma promessa que é reforçada lá em Malaquias, de que você, estando em obediência com Deus, em fidelidade com o Senhor, andando e com o seu coração nas coisas de Deus e investindo nas coisas de Deus, Deus abrirá a porta do céu, janela dos céus, e derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Isso é uma promessa específica relacionada à questão dizimal, à questão da oferta. Agora, a pessoa não faz isso não dá o dízimo por conta desta relação com a promessa. Mas ele dá o dízimo primeiro porque ele aprendeu a temer ao Senhor e sabe que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele dá o dízimo porque ele sabe que ele tem que ajudar na manutenção da casa do Senhor e daqueles que trabalham na casa do Senhor. E que ele também aprendeu e entendeu que é a responsabilidade dele, dentro de um contexto geral, de socorrer o necessitado através do dízimo, os estrangeiros, o órfão e a viúva. Tudo bem, irmãos, até aqui? César, isso aí depois eu te respondo. O César pôs uma pergunta aqui sobre a questão da teofania. Como não é o nosso foco, eu não vou entrar aqui, isso porque já são 9h15. Mas a igreja é o seguinte, o termo teofania ou cristofania, pouco importa aqui. A teofania é a manifestação de Deus, em especial segunda pessoa da Trindade, temporariamente. A questão do temporário é que é importante. Mas depois eu trato aí essa diferença da teofania e cristofania particular contigo depois, talvez. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Outro texto, Números. Números, capítulo 18. Verso 29. Números 18, cadê aqui? Verso 29. O texto que fala a respeito dos deveres e direitos dos sacerdotes, depois os dízimos dos levitas. A partir do verso 21, irmãos, vamos lá. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então veja, o dízimo tem como objetivo a manutenção daqueles que trabalham para o Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa mesma ideia, né, quando diz que são dignos de receber a manutenção aqueles que trabalham para o Senhor ou para a causa do Senhor. Ele usa, obviamente, textos do Antigo Testamento para referendar isso, mas aplica isso, inclusive no texto que nós pregamos semana passada, no culto, né?
ele usa o exemplo de que ele abriu mão da sua própria manutenção, no caso de Tessalônica, porque lá em Filipenses ele recebe, lá em Roma ele pede ajuda, para Roma ele pede ajuda, mas é ali por uma questão de discipulado da igreja de Tessalônica, para que servisse de imitação, para que eles aprendessem a trabalhar e a correr atrás do seu próprio sustento, uma vez que tinha muita gente ali que era vida braço curto, né? Acabou que não queria trabalhar. Mas Paulo fala, não que eu não tenho direito, porque eu tenho direito, mas fiz isso por uma questão de ensino e de discipulado. E aqui o foco de Números 18 é justamente isso. Então, que Deus deu todos os dízimos em Israel por herança aos filhos de Levi, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Tá? E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação para que não leve sobre si pecado e morra. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse, todas as gerações. Aí lá, vamos pular aqui um pouquinho, lá para o verso 29, que é o texto que eu pus aí, diz, de todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira, produto lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morras. Então veja que há, dentro dessa perspectiva dizimal, a lei sintetiza isso, organiza isso, servia para a manutenção dos levitas, daqueles que trabalhavam na tenda da congregação. E Paulo usa isso para referendar, inclusive, a manutenção daqueles que vivem do Evangelho, já num contexto também de Novo Testamento. Talvez o texto mais discutido, irmãos, seja o texto agora que nós vamos para Mateus 23, 23. Então, dá uma olhadinha lá comigo, Novo Testamento, palavras de Jesus Cristo, onde ele dá uma dura nos fariseus, né? O contexto aqui é Jesus censurando os escribas e fariseus, trazendo várias advertências contra eles, e o verso 23 vai nos apontar para o tema aqui, que é a questão dizimal. E ele vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Tem gente que para aqui, tá vendo? Dar o dízimo é coisa de hipócrita, é coisa de escriba, é coisa de fariseu. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que acontecia? No contexto religioso da época, os escribas e fariseus, eles davam o dízimo daquilo que era o mais irrelevante possível. E Jesus dá o exemplo aqui, da hortelã, do endro e do cominho, que são especiarias. Imagine você pegar lá, você tem uma bacia de alumínio lá no fundo da sua casa, você plantou hortelã. Aí você chega e fala, no final do ano eu vou contar quantas folhinhas tem aqui e vou dar o dízimo da sua de hortelã. Quer dizer, o que ele está falando é que os fariseus, né, os escribas, eles eram extremamente rigorosos no cumprimento de uma prática bíblica, só que estavam negligenciando o que era mais importante. O que era mais importante? A justiça, a misericórdia e a fé. Que sintetiza, irmãos, comunhão verdadeira com Deus. Andar em justiça, andar em misericórdia, andar em fé é andar em verdadeira comunhão com Deus. Então eles davam o dízimo, mas não tinham comunhão com Deus. Eles davam o dízimo para se aparecer, para ter o seu, né, para se sentir dono da igreja. O meu dízimo é maior dessa igreja, né? Para mandar o pastor embora, porque já que eu dou o maior dízimo aqui, eu não gostei desse pastor, eu vou mandar ele embora. Então os caras faziam esse tipo, mas negligenciavam o que é justo, o que é misericordioso, o que é fé, que é a expressão clara da comunhão, intimidade e obediência com Deus. Continuemos o verso. Então ele diz assim, e vocês tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto e vírgula. Aí Jesus fala, devieis, porém, fazer estas coisas. Que coisas?
andar em justiça, em misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Sem omitir aquelas o quê? Dar o dízimo até das coisas mais significantes, vamos dizer, da hortelã, do cominho, do endro. Ou seja, Jesus não isenta os fariseus do cumprimento da entrega do dízimo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se você entrega o dízimo sem comunhão com Deus, sem envolvimento, simplesmente para cumprir tabela ou para receber algum benefício na entrada do dízimo, está errado. Isso é hipocrisia. Isso é farisaísmo. Isso é ser escriba e fariseu. É hipócrita. Agora, se você anda em justiça, em misericórdia, em fé, em comunhão, envolvido com Deus, amando a Deus, andando conforme Deus quer nos estatutos, ou seja, nos termos da aliança, nos termos da lei, então você não vai omitir aquela prática que é de dar os dízimos. Porque a prática de dar os dízimos vai ser o termômetro da sua vida de justiça, de misericórdia e de fé. Agora, se o dízimo está desassociado da vida de justiça, misericórdia e fé, aí é hipocrisia. Aí é só para se aparecer. Aí é para querer ser dono da igreja mesmo. E aí, então, naquele dia você vai ter uma bela surpresa. Tá certo? Este é o foco. E aí nós temos vários textos no Antigo Testamento, irmãos, que referendam essa questão da prática das ofertas, das práticas dos dízimos, né? Mencionando aqui rapidamente, Atos 4, 32, né? Até 5 em diante, você vê como que viviam a comunidade, eles ofertavam, vendiam as propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. E aí é citado, esse texto é importante para você abrir, Atos 4, 36, para você entender que, de certa forma, aqui é uma reforma, como foi feito nos dias de Neemias. Enquanto você abre lá, Atos 4, 36, eu vou ver aqui a postagem do nosso irmão Wilton. Ele diz: pastor, o ofertar deveria fazer da liturgia de todos os cultos, mesmo que seja... Olha, a questão litúrgica é uma situação que pode ser adaptada, o Wilton. Tem igrejas que vai ter o momento do ofertório como prática do culto, da liturgia do culto. Se fizer, não tem problema. Se não fizer, não tem problema. Se você ofertar todo o culto que tiver, mesmo que seja 50 centavos, como você foi, não tem problema. Por quê? Deus não está preocupado com o valor da sua oferta, mas com o motivo do porquê da sua oferta. Imaginemos um culto que todo culto retira-se, então tem um momento do ofertório. A nossa igreja é assim: quando nós estamos em culto presencial, todos os cultos nós temos um momento de ofertório, geralmente num momento de louvor, de gratidão a Deus. E aí vamos supor que a pessoa que pega, ela fala assim: eu vou dar uma oferta todo domingo, mas eu vou dar essa oferta todo domingo, porque aí eu vou lá na frente para todo mundo ver que eu vou dar essa oferta todo domingo. Se a motivação de dar oferta foi essa, é hipocrisia. Agora, mesmo que seja 50 centavos, mas for fruto do meu desejo sincero, da minha comunhão, do meu envolvimento com a obra do Senhor, louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus está vendo a sua justiça, a sua misericórdia, a sua fé. Ou seja, Ele está vendo o seu coração. Lembra da viúva pobre? Jesus diz: essa foi a que mais deu. E ela, em questão econômica, financeira, deu nada. Deu centavos. Mas Jesus fala: essa foi a que mais deu. Por quê? Porque ela deu tudo. Ela deu tudo não no sentido da totalidade propriamente, mas tudo no sentido de que ela fez aquilo com a mais perfeita expressão de dependência, de confiança, de temor ao Senhor, que é o objetivo que o dízimo tem para nos ensinar a temer a Deus. Então, se em todo o culto tiver liturgia, se você ofertar, e se for de modo liberal, com o coração alegre, como expressão para demonstrar a sua gratidão a Deus, obediência e comunhão com o Senhor, amém. Agora, se for simplesmente por uma marcha de ofertório, né, de contribuição, só para chamar a atenção, então é complicado. Você vê, por exemplo, na África a gente tinha histórias lá de pessoas que não tinham que ofertar e mesmo assim fazia parte dessa marcha aí do ofertório, simplesmente para demonstrar o desejo sincero que tinham
Que se tivessem recursos, eles estariam investindo no Senhor. O coração, esse é o foco. Esse é o foco. O dízimo, a sua oferta é a expressão da sua comunhão, do seu envolvimento, aonde está o seu coração em relação a Deus. Tá bom? Mas muito boa a sua colocação, a sua pergunta. Vamos lá. Atos capítulo 4, verso 36, eu quero chamar a sua atenção, que reflete que naquele período está todo mundo entregando as coisas que tinham para a manutenção da obra, né? E aí nós temos o caso de José, que é chamado aqui de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos deram o sobrenome ou apelido de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita. Essa expressão aqui de Lucas é fantástica. Veja que José, chamado Barnabé, era levita. Se ele era levita, meu amigo, ele tinha que estar trabalhando na causa, no reino, no templo. Só que diz o texto, então, que ele era levita, natural de Chipre, e como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés do apóstolo. Por que José fez isso? Porque ele entendeu, mesmo, ainda era transição, né? Talvez a compreensão sobre a quebra do sacerdócio levítico ainda não tivesse sido muito claro, eles estavam ali, né, nos dias logo após a morte e a ascensão de Cristo, mas ele, como levita, ele vende a propriedade que tem e entrega aos apóstolos, porque é uma demonstração do arrependimento dele estar se tornando para Deus. Lembra que a exigência de Malaquias é voltai para mim, tornai para mim? E que os levitas, por conta da infidelidade do povo, que não estava dando mais os dízimos, as ofertas, fugiram para trabalhar cada um em seu próprio campo. Então, por que eles estavam trabalhando? Deus falou que eles não podiam ter campo, eles tinham que estar envolvidos com a obra do Senhor. Barnabé entende isso, e ele volta para Deus. E o voltar para Deus, o que era? Vender as suas propriedades, depositar aos pés do Senhor e viver agora para a obra do Senhor. Então, essa é a expressão do entendimento, irmãos, de comunhão. O dízimo, a oferta aqui de Barnabé, é a expressão de que ele voltou para Deus. Isso é fantástico. Ok? E aí você tem 1 Coríntios 9 e 2 Coríntios 9, que Paulo vai tratar da questão da oferta, da manutenção dentro de um contexto do Novo Testamento. Se a gente fosse aplicar o Novo Testamento de um modo bastante incisivo para os nossos dias, irmãos, o dízimo, né? Você fala assim, não, mas não tem nenhum, fora Mateus 23, você não tem nenhum texto exigindo a prática dizimal no Novo Testamento. Tudo bem, mas você tem uma exigência bíblica de que tudo é do Senhor, meu amigo. De que você vende todas as coisas e deposita aos pés dos apóstolos. Então, se você quer desprezar esse princípio dizimal que vem antes da lei, né, lá em Abraão, que é sintetizado ou sistematizado ali na lei para mostrar a questão didática dele, que é para você temer ao Senhor, aprender a sustentar aqueles que trabalham na causa do Senhor, socorrer os necessitados, para que Deus te abençoe. Se você quer desprezar todos esses textos, inclusive o texto de Mateus, de 23, que Jesus referenda a prática dizimal, mas desde que ela esteja associada a uma comunhão sincera com Deus, então você tem que ir para uma prática mais do Novo Testamento, que é venda tudo que você tem e dá ao Senhor. Ok? Não, pastor, peraí, nem não. Óbvio, meu. Aonde está o teu coração vai estar o lugar que você vai investir o seu dinheiro. Tá certo? Então, pense nisso antes de amanhã sair falando por aí que o dízimo não é uma prática cristã. Muito pelo contrário, o ofertar todas as coisas é uma prática cristã. Tá certo? Sem desprezar a causa do Senhor, a manutenção daqueles que vivem nela e de socorrer aqueles que estão necessitados, lembrando que a prática dizimal tem como objetivo te conduzir a temer a Deus, a sustentar aqueles que trabalham na obra e a socorrer os necessitados. Isso fica bastante claro nos textos do Antigo Testamento. Ainda nós podemos observar aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, nós já estamos encerrando, irmãos, Filipenses capítulo 4, agradecendo a recepção da oferta que recebeu, da manutenção que recebeu, não uma vez, mas duas. Então diz lá, Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Essa expressão é fantástica.
Paulo tinha acabado de receber da mão de Epafrodito recursos que a igreja de Filipos tinha mandado para ele. Ele fala assim, olha, eu não estou preocupado com a manutenção que vocês estão me mandando, mas eu estou preocupado com o fruto que aumente o vosso crédito. O que ele quer dizer com isso? Que essa fidelidade na manutenção da obra missionária de Paulo, da manutenção daqueles que viviam da obra, na verdade, era uma demonstração de comunhão com Deus e aumentava o crédito no sentido de unidade com o Senhor. E do cumprimento, ou do compromisso que o próprio Deus tinha de abençoar aqueles que faziam isso de todo o coração. Por isso ele vai dizer que Deus, ele vai orar para que Deus retribua. Quer ver? Então, não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. A oferta que Paulo recebe, ele coloca na conta de que foi uma oferta e algo apresentado a Deus. E ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Paulo ora para que Deus aplique sobre a vida daqueles que contribuíram, investiram os seus dízimos, as suas ofertas na manutenção de Paulo e da equipe missionária e também das atividades relacionadas à obra, à manutenção da igreja, para que Deus aplique sobre eles a promessa de abençoar as obras das mãos deles, para que Deus cumpra com a promessa de suprir cada uma das necessidades para com aqueles que foram fiéis nos dízimos e nas ofertas ou na manutenção do ministério paulino. E o último texto aí, 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, né? Textos aqui das chamadas cartas pastorais, onde Paulo traz princípios tanto para Timóteo quanto para Tito, de como que a igreja deve proceder, de princípios relacionados à igreja, e você vai ver que a manutenção daqueles que trabalham na obra, inclusive o reconhecimento financeiro daqueles que trabalham corretamente, é um dos princípios aplicados aqui. Verso 17, então, de 1 Timóteo 5. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando de pagamento, ele está falando de honorário, ele está falando de salário. Ele usa aqui o exemplo do boi e ele vai dizer, você acha que Deus está preocupado com o boi, meu amigo? Deus está preocupado com os filhos dele que trabalham na causa dele, né? Então, quando ele diz para não amordazes o boi quando pisa o milho, lá em Coríntios ele vai falar, ele não está preocupado com o boi, esse princípio é como uma analogia para nós. Para aquele que vai para a guerra não vai à sua própria custa, aquele que vai trabalhar para o Senhor seja mantido, e mantido de uma maneira digna, para que ele possa fazer isso, e se ele for presidir bem, se afadigar bem na palavra, no ensino, tal, que ele é digno de receber esse salário, inclusive dobrado, se for o caso, se assim convier. Então, Paulo enfatiza essa situação da manutenção daqueles que trabalham no Senhor, e isso, obviamente, irmãos, vem da fidelidade dizimal, das ofertas daqueles que se voltaram para Deus, que estão em comunhão com Deus, em obediência, em gratidão, em compromisso com o Senhor. Os dízimos eram usados para o sustento dos levitas, os que viviam da obra religiosa, e que Paulo aplica agora sobre todos os presbíteros, né? Os presbíteros aqui como sinônimo de pastor, em especial no ministério da palavra em si, então a questão do presbítero docente, e na assistência social, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqui mesmo no texto de Timóteo, você vê que ele fala para socorrer as viúvas, mas socorrer as verdadeiras viúvas, aquelas que não tenham família para socorrer, para que a igreja não tenha peso, né, de socorrer quem pode ser socorrido pelo seu próprio familiar. É só se você dar uma olhada lá também no contexto aqui do ensinamento do apóstolo quanto à manutenção das viúvas. Ok?
Então nós vemos que o dízimo e as ofertas, irmãos, são expressão ou expressões de obediência e gratidão ao nosso Deus. Deus não está preocupado com o valor do nosso dízimo e da nossa oferta, como nós mencionamos aí para o Wilton, né? O exemplo é a própria viúva pobre, mas na demonstração fiel da nossa confiança nele e da nossa obediência. Então, nesse sentido, aí nós temos a promessa de Deus, Deus chama os homens para prová-lo. Provai-me nisso. Mas essa indicação da prova de Deus é algo fora, né, de cogitação, porque se você ama o Senhor, se você está envolvido com o Senhor, seu coração está naquilo, e o seu dízimo, as suas ofertas, é um fruto natural do seu investimento naquilo que você ama, a consequência, a bênção de Deus no fruto da obra das suas mãos, como é uma promessa lá do Antigo Testamento, e como também é o pedido de Paulo aqui sobre a igreja de Filho, vai ser algo natural. Você não precisa provar, Senhor, por que eu estou passando situação difícil? Eu dei o dízimo e agora eu estou sem dinheiro para pagar a Netflix. Meu amigo, se você já está fazendo isso, você já não entendeu as coisas. Essa questão de Deus aqui é uma retórica para o povo, como se fosse preciso chegar para Deus e falar, Deus, eu estou sendo obediente, estou sendo fiel, agora o Senhor vai cumprir a sua aliança? Deus é imutável, o verso 6 já começa dizendo, eu sou o Senhor que não muda. Então, se Ele prometeu, eu não preciso provar a Deus, Senhor, o Senhor vai fazer ou não vai? Porque Ele sempre será fiel na sua aliança. Augusto Nicodemos, no livro, na parte 118, vai dizer, obedeçam fielmente a aliança, tragam o dízimo todo, não apenas parte dele, à casa do tesouro, e entregue as suas ofertas com alegria ao Senhor. Essa é a ideia que ele nos apresenta. Caso o povo obedecesse, o que Deus promete? Enviar chuva, proteção das colheitas, e aí são textos que citam isso, né? Promover a provisão, o vinho, passas, os recursos, né? A videira não será estéril, e toda a agricultura lá será bem realmente realizada. E Deus promete, então, sintetizando, provisão, proteção e prosperidade. Essa prosperidade no sentido de manutenção, né? Deus não prometeu riqueza para ninguém, mas prometeu prosperidade. Você vai ter além daquilo que é necessário para a sua manutenção. Ok? Concluindo, Deus exige obediência. Por isso ele diz, provai-me nisso. Aprendemos que a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. Sob o Novo Testamento, o dízimo continua sendo o referencial ou um termômetro para demonstração de obediência e gratidão, uma vez que a perspectiva agora é de que utilizemos tudo para a glória de Deus. Nesse sentido, o Novo Testamento é mais rigoroso. Porém, a prática de dar o dízimo, ou devolver o dízimo e ofertas, não é o que garante as bênçãos de Deus, né? Só dar o dízimo não garante nada. É andar em justiça, misericórdia e fé, Mateus 23, 23, que demonstra a sua comunhão, a sua obediência, o seu envolvimento, o seu amor a Deus, e o dízimo como uma consequência natural disso. Se você está nos termos da aliança, se você voltou ao Senhor, naturalmente você dará o dízimo e as ofertas. E as bênçãos serão aplicadas do Senhor sobre a sua vida. Não porque você deu o dízimo e oferta tão simplesmente, né, de um modo hipócrita como os fariseus faziam, mas por conta dos termos da aliança, da obediência que Deus estabeleceu lá no passado. Deus, então, exige essa obediência. Em Mateus 23, 23, Jesus não exclui a prática dizimal, mas a conecta com a obediência, ou seja, a prática da justiça, misericórdia e fé. O reverendo Augusto vai concluir assim, logo, a questão não é dizer algo como, está bem, vou dar o dízimo para ver se Deus cumpre a sua palavra e eu prospero. Não. Se seu coração não se converteu, você pode dar até 3 vezes o dízimo. Caso não esteja obedecendo aos termos da aliança, andando em retidão diante de Deus, vivendo uma vida santa e reta na presença de Deus, não importa quanto você oferte, pois de nada adiantará. E ele ainda diz, eu devo dar o dízimo e ofertar
como expressão da minha obediência à aliança e à gratidão que eu tenho com Deus. E cabe ao Senhor, então, se Ele assim quiser, no tempo e na forma dele, me abençoar. Ok, irmãos? Nós temos ainda mais uma pergunta aqui, uma colocação do César. Ele diz: é correto afirmar que em Cristo somos mordomos de tudo o que está em nossas mãos e não donos? Claro, perfeitamente. Né? Todas as coisas são de Deus. Como o próprio texto que lemos, né? Do Senhor são todas as coisas. Do Senhor são todas as coisas. Do céu e da terra. E o dízimo é simplesmente o devolver daquilo que o Senhor, segundo a sua graça, nos concedeu. E nós faremos isso com alegria, conforme os textos de 1 Coríntios e 2 Coríntios, né, de modo liberal. Nós não lemos esse texto, né, por causa do tempo, mas depois você dá uma olhadinha lá, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9 também, mas damos com alegria, de modo liberal, porque o nosso coração está em Deus. Nós nos tornamos para Deus, nós nos voltamos para Deus. Como José Barnabé vai e vende a propriedade e entrega tudo aos pés dos apóstolos, porque ele voltou para o Senhor, ele entendeu que a prática do dízimo é uma manifestação do retorno a Deus, de comunhão, de obediência e de cuidado.